Olá pessoal, eu sou Rodrigo Ozuna, professor de matemática. Estou gravando esse vídeo aí em resposta à atividade do professor William, ok? Vou estar explicando rapidamente aí, tentar fazer em menos de 3 minutos aí um exercício proposto de potenciação. Exercício muito simples, muito fácil, mas que muitos erram por excesso de confiança aí, né? O exercício é esse aqui. Então, quanto equivale 20% ao quadrado? Grande maioria da população ia dizer aí 400%. Por quê? Porque 20 vezes 20 é 400. Certo? Certo, 20 vezes 20 é 400, mas 20% vezes 20% não é 400%. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui. Primeiramente, para a gente estar resolvendo, vamos só lembrar aqui propriedade de potência. O que quer dizer um número estar elevado a outro número? Então, ó, tome aqui um elemento A pertencendo aos números naturais. Então, esse Azinho aqui vai ser a minha base, né? Quem vai ser meu expoente? Esses valores que estão aqui depois do acento circunflexo, ok? Que na matemática da computação, ele faz o papelzinho aqui do elevado, né? Então, A elevado ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. A elevado ao cubo, A vezes A vezes A. E aí vai embora. A elevado a N é A vezes A vezes A, N vezes, ou seja, o número que tiver aqui, ó, vai significar quantas vezes essa minha base aqui vai estar se repetindo, ou seja, quantas vezes ela vai multiplicar ela vezes ela mesmo. Bom, assim, então, 20% elevado ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes 20% vezes 20%. Só vamos lembrar o que? 20% não é um número natural, né? Ele não representa o 20, né? Quando a gente trabalha de porcentagem, a gente está trabalhando entre 0 e 1, onde o que? O 100% significa a minha totalidade, ou seja, significa o número 1. Então 20%, ó, ele é um número menor do que 1. Por quê? Porque 20% ele é a mesma coisa que 20 dividido por 100, ó, 20 barra 100, 20 dividido por 100. Que 20 dividido por 100, corta 0, sobra 2 dividido por 10, que é o que? 2 décimos, né? Então quando eu estou falando de 20%, eu não estou falando de um número natural, sim de um número decimal, né? Que se encontra aí na casa dos números racionais. Ou seja, 20% é a mesma coisa que 2 décimos. Logo, assim sendo, então, portanto, 20% elevado ao quadrado é 2 décimos elevado ao quadrado. Rapidamente aqui, 0,2 vezes 0,2. Eu montei aqui, não havia necessidade, mas para quem não lembra aí, é assim que se monta a multiplicação com vírgula, dá 0,04. Por que duas casas depois da vírgula? Porque aqui eu tenho uma, aqui eu tenho uma. Quando eu somo duas casas depois da vírgula, então minha resposta final tem que ter duas casas depois da vírgula. Assim, 0,2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 0,04 e não 0,4 como muitos responderiam aí, né? Montando a multiplicação fica bem mais fácil de visualizar. Então 0,04, quando eu transformo para porcentagem, tem que achar um número aqui que dividido por 100 dá 0,04, que não é difícil, dá para fazer de cabeça, é o próprio 4. 4 dividido por 100 é 4%, certo? Por quê? Porque esse símbolo aqui ele significa exatamente dividir por 100. Então 4 barra 100 é 4%, portanto aí, ó, letra C é a minha resposta final. Ok? Muito obrigado aí. Valeu!